Olá, meus amores, bom dia! Hoje a gente vai falar de história, tá? Hoje é aula de história. Peguem os livrinhos de vocês aí na página 153, tá? 153, tá bom? Aula de história hoje. Nós vamos dar início, aos novos conteúdos, tá? Os conteúdos do segundo bimestre, tá bom? Então, deixa eu perguntar alguma coisa para vocês. Lembram lá quando a gente estudou paisagem rural, lá no conteúdo de geografia? Lembram? Então, aqui no conteúdo, tá? Nos novos conteúdos de história, nós vamos precisar saber um pouco, tá? Sobre as características da paisagem rural. Por quê? Porque a unidade 2 de vocês, tá? Vai falar do modo de vida no campo e na cidade. Nós lá na geografia falamos de paisagem o quê? Paisagem rural e paisagem urbana. E olha aqui a história nos pedindo, para a gente compreender um pouco, dessas diferenças, dessas características entre essas duas paisagens. Então, nesse conteúdo de história, vocês vão aprender como é o modo de vida, tá? No campo e na cidade, tá bom? E eu imagino que vocês já saibam mais ou menos quais são as diferenças entre os modos de vida no campo e na cidade, tá? Então já deu tempo vocês pegarem o livrinho aí para me acompanhar? Página 153, tá bom? A vida no campo e na cidade. Certamente você já ouviu, falar sobre o campo, a zona rural e sobre a cidade. Claro, a gente já passou o semestre todo estudando lá em geografia, tia? A gente estudou paisagens rurais e urbanas, então a gente já sabe, então a gente vai estudar aqui em história também um pouco, tá? Sobre essas paisagens rurais e urbanas, sobre como é o modo de vida, qual é a diferença da paisagem rural para a urbana, tá? Então, quando a gente fala de campos, gente, da zona rural, a gente deve lembrar também do interior. Quando a gente fala, vou já para o interior, vou viajar para o interior, na Semana Santa. Tia, a gente vai passar a Semana Santa lá no interior, que coisa boa. Então, gente, vocês já devem ter visto, ou lido, ou ouvido falar sobre essas diferenças, tá? Sobre essas características, tá? Da zona rural e da zona urbana. Então, a gente vai falar mais aqui nesse conteúdo do modo de vida do campo, tá bom? Da zona rural, do interior, tá? Então, o que a gente pode, vamos dizer, falar sobre características do povo que mora na zona rural, Pessoal que mora na zona rural, gente, ele vai ter algumas características diferentes, tá? Das pessoas que moram na zona urbana. Por exemplo, o que é diferente lá no interior, como as pessoas falam, o modo de falar das pessoas que moram no interior é um pouco diferente da nossa, tá? A paisagem do interior é uma paisagem mais verde, Os campos, tem lá as roças, Tem, por exemplo, as fazendas, tem os sítios, Então é diferente da zona urbana, Os tipos de moradias também são diferentes, são casas mais simples, não é isso? Eles costumam criar animais na zona rural, tá? Então, essa é as diferenças, mais ou menos aí eu colocando as diferenças, tá? Da zona rural para a zona urbana, tá? Então, na página 153, nós vamos ler um textozinho que fala um pouco das características dessa zona rural, tá bom? Ele diz assim: saudades da minha roça, tá? Esse textozinho vocês podem acompanhar e aí ele vai falar, vocês já vão notar um pouco das características, tá? Do campo, tá? Da zona rural. Vamos lá, página 153 agora. É a mesma página, na verdade, Diz assim: eu sou nascido na roça e volto lá quando posso. Aqui na grande cidade, ó, tá falando, aqui na grande cidade, de vez em quando, tem um troço,
deve ser a tal fobia, tá? Que a fobia é o medo, tá bom? O medo da cidade, que rouba minha alegria, me deixa com ar de remorso e desta parte não gosto, tá? Talvez o ar das florestas, olha ele entrando aí na paisagem do campo, tá? Talvez o ar das florestas sejam mais purificados, né? O cantar dos passarinhos deixam-me muito animado. Olha aí, a floresta, falando da floresta, falando que o ar lá na floresta é mais purificado, tá? No ambiente rural, o ar é mais puro também, porque tem mais árvores, tem mais vegetação, né? Ele fala do canto dos passarinhos, tá? A gente ouve os passarinhos cantar mais, tá bom? Lá no ambiente do campo. Aí ele continua dizendo assim, pensando em viver, talvez antes de morrer, a roça eu seja reintegrado para reviver meu passado. Miguel Jacó. Então ele diz que assim, pensando em viver, antes de morrer, talvez ele volte, né, lá para a roça dele, para o lugar dele, tá? O campo, né, onde ele se sente o quê? Se sente mais tranquilo, sente que lá as coisas são melhores do que aonde, né? Do que na grande cidade, tá? Então vocês leiam com calma esse textinho também, Saudades da Minha Roça, tá bom? Então, também lá na página 155, tá? Gente, eu estou me aproximando aqui do vídeo porque eu estou sem um livro impresso, tá? Eu ainda não tenho impresso, só tenho um notebook, tá bom? Então, eu fico me aproximando um pouco da câmera, que é para me ver qual é a página que eu estou, que eu tenho que ir, tá? Então, gente, na página 155 vai falar do modo de vida no campo, tá? E na cidade. Ele diz assim: o modo de se viver no campo é diferente do modo de vida da cidade, tá? Muitas dessas diferenças se originam do espaço geográfico ocupado e outras são herdadas por seus habitantes ao longo dos anos, tá? Então ele está dizendo o quê? Que no espaço geográfico, que é esse espaço que a gente vive, né? Há essas diferenças, né? Das áreas do campo e das áreas urbanas, né? O campo, a gente já viu que é diferente, a paisagem de lá do campo é diferente, por exemplo, da paisagem aqui da cidade, não é? O campo tem mais vegetação, é mais tranquilo, né? As casas são distantes umas das outras, mais simples. Na cidade o quê? Na cidade já é mais movimentada, já tem mais prédios, casas, ruas, asfalto, né? Olha aí a diferença, tá? Entre o campo e a cidade. Então, vamos falar agora do modo de vida no campo, tá? Campo ou zona rural, como eu já falei para vocês, campo ou zona rural é uma região que está fora da área urbana, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, Campo Maior e mais afastado de Campo Maior, tá? Fora dessa área urbana, fora da cidade de Campo Maior, nós temos a área do campo, a zona rural, né? Algumas localidades aí que vão formar a zona rural, tá? Então, o que é essa zona rural? É uma área que costuma ter bastante o quê? Vegetação, como eu já falei, muitas espécies de animais, residências mais isoladas, né? Mais afastadas uma da outra. Quem já foi no interior sabe disso, que as casas lá, em alguns já tem casas mais próximas, mas tem interior que uma casa é bem afastada da outra, tá? Na zona rural as casas são um pouco afastadas, isoladas. Tem grandes áreas reservadas para o cultivo de plantações e criação de animais, tá? Então, a zona rural também, as pessoas que moram lá costumam deixar uma parte do seu terreno, né, da sua terra, para plantar ou para criar animais, né? Lembra quando eu falei lá na aula de geografia sobre a roça, né? Que as pessoas na zona rural, elas gostam de fazer roças, né? Quando está no período chuvoso, plantam milho, plantam feijão, plantam verduras, né? Tomate, pimenta, né?
Então eles gostam muito de plantar, eles gostam de criar animais, criam galinhas, criam porcos, né? Alguns têm vacas, né? Que vai dar leite para eles. Então, as pessoas que moram na zona rural, elas criam esses animais, elas plantam para o seu próprio consumo. Às vezes elas vêm vender na cidade, né? Lembram lá quando eu expliquei na geografia? Então, gente, a paisagem do campo, ela é diferente, totalmente diferente, tá? Da zona urbana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu explicar hoje. Então, fazendo um resumo, tá, do que eu estou falando, a paisagem do campo, ela é composta em sua maior parte por vegetação natural, horta, tá? É mantida pelos próprios moradores que fazem a limpeza, que vão cuidar, né? De onde são retirados alimentos para o consumo, tá bom? Eu estou lendo o texto da página agora 156, tá? Tem falando do modo de vida no campo na página 156, tá? Então, são retirados alimentos para o consumo próprio, né? Que pode ser comercializado, como a criação de animais, tá? É comum na paisagem rural a gente ver árvores frutíferas, né? Que dão frutos, animais soltos, né? As estradinhas de terra, tá? Porque lá na paisagem rural não tem asfalto, não tem calçamento, geralmente é o chão batido, como a gente chama, tá? A gente vê chácaras, vê sítios, tá bom? A gente vê fazendas, né? É comum ver também os tratores limpando, né, uma área. Por exemplo, nas fazendas, temos os tratores para limpar a área, tá? Então, a vida no campo, gente, é uma vida mais tranquila, tá? Onde as pessoas, elas fazem as coisas com menos rapidez, né? Com menos rapidez, elas são mais tranquilas, as pessoas do campo, tá? Então, gente, essas são as características, tá? Da área do campo, da zona rural. E eu vou deixar para vocês 2 vídeos, tá? Após essa aula, bem legais, que vão falar da vida do campo. E aí, quando vocês forem assistirem esses vídeos, vocês prestem atenção na fala dos personagens, prestem atenção na paisagem, né? Na diferença da paisagem da área urbana para da paisagem da área rural. E aí vocês podem até anotar no caderninho de vocês, não tem problema, tá bom? Então estudem dessa forma. Leiam também o texto da página 156, que está falando do modo de vida no campo, tá? Então, tenham um bom dia e nós ficamos por aqui. Tchau, um grande abraço!